Vamos falar agora sobre um probleminha de pele que deixa muita gente, principalmente as mulheres, né, assim, cabisbaixas, com autoestima baixa. E aí a gente quer saber o que a ciência traz de mais novo aí sobre o tratamento do melasma, né? Esse problema que pode ficar ainda mais evidente agora no verão. Eu estou recebendo aqui hoje a doutora Cíntia Cunha, que é dermatologista. Cíntia, bom dia, obrigada por estar aqui comigo mais uma vez, viu? Bom dia, muito bom estar aqui com você, com todo mundo aí de casa. Olha, quer fazer pergunta para a doutora Cíntia? Fique à vontade lá no nosso canal do YouTube e também no nosso WhatsApp. Entra ano, sai ano também, as pessoas reclamam muito do melasma e agora no verão elas podem explodir também, não é, Cíntia? O que a gente tem de mais novo? Olha, Mônica, a gente vê que incomoda muitas pessoas porque 35% das mulheres têm essa mancha, né? E tem estudos que mostram que quando a gente faz uma pesquisa com a população, 72% das pessoas não sabem nem usar adequadamente um filtro solar. Daí uma questão que é tão crônica. O melasma é uma doença inflamatória e ela tem várias causas. E a gente sabe que quando a gente vai ver os tratamentos disponíveis, as tecnologias elas surgem sim hoje como grandes aliados nos tratamentos. Hoje tem tecnologias que você consegue aplicar na pele que conseguem acelerar o processo de resposta, né? Mas é mais importante a gente entender que o melasma é uma doença inflamatória, que o paciente ele precisa controlar em casa e com o dermatologista. Hoje surgem medicações orais também como possibilidades de tratamento. Então, tem muita coisa para falar sobre o melasma. Então, cada caso vai ter que ser avaliado, porque o que serve para você não vai servir para mim. Exatamente. Né? Hoje, para você ter uma ideia, assim, tem se falado muito do uso do ácido tranexâmico oral, uma medicação que pode ser usado para controle das manchas. O que eles percebem? O ácido tranexâmico é uma medicação que ela age em várias vias da formação da mancha. Então, ela deixa a mancha com menos vasos, com menos pigmento e ela pode ser usada em casa. Só que cada paciente é um caso, porque a gente tem que avaliar várias questões. O paciente usando anticoncepcional, ele tem histórico de hemorragia na família, porque é uma medicação que tem baixos efeitos colaterais, mas ela pode, em alguns momentos, estimular, digamos assim, algum processo hemorrágico se a paciente tiver tendência. Então, não existe um tratamento que é para todo mundo. Cada caso precisa ser avaliado individualmente. E muito se pergunta sobre as causas, né? Você falou sobre essa questão do filtro solar, que é tão importante e que, infelizmente, ainda as pessoas não têm tanto hábito. O que desencadeia o melasma? Olha que interessante, né? A gente costuma colocar a população costuma culpar o estrógeno, o anticoncepcional, ou a gravidez, ou a tela do celular, ou o sol, ou a claridade. A gente sabe que esses são fatores que estimulam, mas existe também uma questão genética. 40% das pessoas que têm melasma têm uma relação genética familiar e também depende muito de cada país. Por exemplo, a gente sabe que o melasma é muito frequente no Brasil, em pessoas de pele mais morena, não muito branquinhas, nem muito negras, assim, mais uma pele morena. E você vê, às vezes tem muitas pessoas na Itália, por exemplo, que engravidam, tomam estrógeno, anticoncepcional e não tem melasma. Então, é uma mancha que tem um fator genético muito importante. No Brasil, ele é muito frequente e não é só pelo calor. Tem uma questão genética que envolve a população em geral. Mas, a gente sabe que ele sim pode piorar com terapias de reposição hormonal, ele pode piorar em determinadas épocas da vida. Olha que curioso, eu tenho uma paciente que entrou na menopausa e ela com as manchas, né, a gente lutando com as manchas há muito tempo, às vezes clareia, às vezes piora. Na menopausa, a mancha sumiu. Ela precisou fazer uma terapia de reposição hormonal com estrogênio. Assim que ela começou, depois de 2, 3 meses, as manchas voltaram. Então, a gente vê que tem uma relação, né, de causa e efeito, mas não é com todo mundo. Cada caso é um caso. Então, o melasma é uma doença inflamatória que envolve vários fatores, desde do estresse, do aumento do cortisol no sangue, desde as noites mal dormidas. Tem alguma relação com a inflamação que às vezes ataca a tireoide também. Tem relação, às vezes, com os alimentos inflamatórios. Então, a gente considera que o melasma é uma mancha crônica, inflamatória, é uma doença da pele, que tem vários aspectos na sua patogenia, né? E é importante acompanhar com o médico, porque a gente sabe que é desafiador, mas o protetor solar é a principal arma. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para me cuidar, mas compre um protetor solar e saiba usar adequadamente, ou seja, uma quantidade boa, aplicada 2 a 3 vezes ao dia, que cobre adequadamente o rosto, de preferência que tenha base, porque isso ajuda a potencializar a proteção. Isso vai fazer diferença. E a maioria dos casos, as mulheres são as vítimas, vamos dizer assim, do melasma? Olha, apenas 6% dos casos são em homens, o restante é em mulheres.
E a gente percebe o seguinte, tem um estudo que mostra o nível de qualidade de vida das mulheres que têm a mancha. E é tão interessante a gente ver que, assim, nos estudos, 94% das pessoas se incomodam, mas tem um estudo de Santa Catarina que fizeram com dezenas de mulheres e eles mostram que mais de 50% das mulheres sentem alguma questão depressiva com relação a essa questão. Hoje, estuda-se muito a qualidade de vida das pessoas que têm o melasma. Né? E a gente sabe que afeta a autoestima, afeta relações sociais, afeta a forma como a pessoa se vê atraente ou não. Então, saber cuidar, né, ter uma persistência é importante. Às vezes a pessoa faz vários tratamentos, pega uma semana, um mês, algum tempo da vida, intensifica aqueles cuidados, mas depois relaxa. E é como academia, é como qualidade de vida, tem que ter constância. Às vezes não é necessária a intensidade, mas a constância. Estar sempre usando o protetor solar, manter um clareador frequente, porque se você para de usar, a mancha ela tende a voltar mais escura, ela tende a expandir. Então, a persistência no controle, com clareadores, com filtro solar, e o seu dermatologista com procedimentos, vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Vou fazer uma pausa com a doutora Cíntia Cunha, que é dermatologista, e conversando aqui com a gente sobre essa questão do melasma. Você pode participar, já vou dar uma espiada aqui nas suas perguntas. Já ela volta conosco aqui no Manhã Total.